Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Na teleaula de hoje, a gente vai relembrar os melhores momentos da sessão WhatsApp. Você deve estar lembrado de que a gente estudou muitas palavras em inglês que todo mundo está acostumado a ouvir e a usar aqui no Brasil, mesmo que seja de um jeitinho bem brasileiro. Durante as minhas reportagens aqui no Brasil, eu colecionei uma série de palavras e expressões da língua inglesa que os brasileiros conhecem e utilizam no seu dia a dia. Muito bem, daí então eu resolvi escrever um artigo para o meu jornal lá nos Estados Unidos falando sobre esse assunto. E o título desse artigo é justamente uma expressão que você aprendeu aqui no telecurso. Você sabe o que quer dizer WhatsApp? Não? Ah, mas não precisa ficar chateado. Eu também não sabia. WhatsApp quer dizer o que está acontecendo? Presta atenção no que você está lendo na sua tela. Repara na palavra what. Esse sinalzinho antes do S é para mostrar que a gente juntou duas palavras. What e is. Esse é o jeito certo de escrever. What is up? Traveler check, que é cheque de viagem. Ticket, que é bilhete ou passagem. Round trip, que é viagem de volta. E check-in, que é aquele lugar onde você entrega a sua bagagem quando vai viajar. Outra expressão inglesa cada vez mais comum aqui no Brasil é videogame. Os jovens brasileiros estão acostumados a falar videogame. Todo mundo entende que se trata de um tipo de jogo sem ter que traduzir. A gente usa em inglês mesmo, videogame. Por isso é fácil perceber que a palavra game, sozinha, significa jogo. E pode ser usada para se referir a um jogo de futebol, por exemplo, football game. Nossa, mas está quente hoje, está tão quente que eu até tirei a gravata. Bem, and here is the football game. Todo mundo sabe que o futebol é um jogo de origem inglesa. E no WhatsApp de hoje, nós vamos lembrar de algumas palavras usadas antigamente que com o tempo ou sofreram uma tradução ou foram abrasileiradas. Bem, o Ney vai me ajudar ali no campo. Corner. Corner ficou corner mesmo, ou escanteio. Penalty. Bom, pênalti ficou pênalti mesmo, né? Ou então penalidade máxima. Goal. Em português, gol. E agora algumas posições de jogadoras. Back. Back. Half direito. Em inglês, o nome dessa posição é halfback, mas o lado que o jogador atua no campo que é o direito. Com o tempo, o nome foi todo aportuguesado e virou... Meia direita. Half esquerdo. Aqui também o nome halfback, mas o lado que o jogador atua, foi aportuguesado pela metade. Hoje, o nome usado para essa posição é... Meia esquerda. E lazer é comigo mesmo, principalmente quando o lazer é esporte. E esporte, em inglês, é uma palavra muito parecida em português, porque é só você tirar os dois es. E a pronúncia também é parecida. Em vez de você falar esporte, você fala esporte. É, legal, né? E você já reparou a quantidade de esportes que tem nomes em inglês abrasileirados? Hand e ball. Deu handball. E em português, handball. E o legal é que em português a gente também fala o H aspirado. Handball. Basket e ball. Deu basketball. Em português, basquetebol. É que é muito mais usado do que o nome verdadeiro, que é bola ao cesto, né? Vôlei e ball deu voleibol.
em português, vôlei ou voleibol. Agora me deu uma dúvida. O que será que quer dizer vôlei? Bom, vou parar o meu lazer um pouquinho para aprender, né? Deixa eu ver aqui, vôlei... Tá aqui. O sentido que me interessa tá aqui, no verbo 3. Rebater uma bola antes de ela tocar o chão. Não é à toa que não traduziram, né? Já imaginou você falar, hoje à tarde eu vou assistir uma partidinha de rebater a bola antes dela tocar o chão? Não ia dar certo. Fute e bol deu futebol, que é o nosso futebol, que podia muito bem ser chamado de bola no pé, né? Pra terminar, um esporte que eu nunca entendi direito, mas que eu já cansei de ver no cinema, que é o beisebol. E o nome é por causa dessa base aqui, que você escreve que nem em português, só que em inglês você fala base. E não importa se você está escrevendo em inglês ou em português, o nome do esporte é o mesmo, beisebol. Tá certo? Era isso que eu tinha que falar pra vocês. Ei, Ney, você vai deixar todo esse material esparramado aí? O que tem? Tem algum problema? Acho que isso responde a minha pergunta, né? That's right, be careful. Quem gosta de boxe sabe o que acontece quando um lutador não consegue se levantar depois de um golpe bem dado. O lutador que deixou o outro caído na lona venceu a luta por nocaute. E a palavra nocaute está aportuguesada. Em inglês se escreve assim, knock out. A letra K no começo da palavra a gente não pronuncia. A gente diz simplesmente knock. Neste outro esporte, a gente também encontra outra palavra inglesa que foi aportuguesada. Você sabe o nome de quem vai em cima do cavalo nesse tipo de corrida? Esse cara é um jockey. Em inglês, a gente escreve jockey de um jeito muito parecido. E o jeito de falar também não é muito diferente. Jockey. E por falar em jockey, a gente lembra de disc jockey, que é a pessoa que toca e troca os discos nas rádios e nos bailes. E também nos bailes de música bem brasileira, a gente encontra palavras que têm origem no inglês. E o melhor exemplo disso é o forró. A palavra forró apareceu no norte do Brasil numa época em que o inglês era o idioma falado pelos estrangeiros que viviam por ali. Na entrada dos bailes, eles colocavam um aviso em inglês dizendo for all, que em português significa para todos. Mas para o povo que não sabia inglês, aquelas palavras eram um sinônimo de baile. E no sotaque do povo, for all acabou virando forró. O nome desse baile que você está vendo, It's Forró. What's up, Diana? Diana, What's up? que tipo de música você está ouvindo? Heavy metal. Você gosta? Eu não gosto muito, é que essa fita aqui eu ganhei de presente. Eu prefiro dance music. O que mais você gosta? Eu gosto um pouco de rock and roll. Bem, talvez você não goste muito desse tipo de música, mas com certeza você já ouviu falar em rock and roll, dance music, heavy metal. Bem, essas palavras fazem parte do dia a dia de todos os brasileiros, não é verdade? E quando o assunto é música, todo mundo fala um pouquinho de inglês, mesmo quando se fala de Brazilian music. Este CD é de música brasileira. Porém, CD é a abreviatura de um nome em inglês, Compact Disc. O assunto comida também entrou no meu artigo chamado WhatsApp. Você quer saber WhatsApp neste cardápio de lanchonete que eu tenho aqui? Olha só. Hamburger, cheeseburger, milkshake, ice cream soda, baked potato. Mas não é interessante. Quando o assunto é comida, os brasileiros sabem falar uma porção de palavras em inglês. Sanduíche é um outro exemplo disso. Sanduíche vem do inglês sandwich. Nós escrevemos diferente, mas falamos do mesmo jeito. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós:
a água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa, ou mesmo o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte?